Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para o Tributologia número 151, que vai ao ar no domingo, dia 30 de outubro de 2022. É uma alegria enorme estar com vocês por mais essa semana, agradeço seu carinho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, por favor. Dê o seu like, curta, compartilhe. E se você está ouvindo numa plataforma de podcast, espero também que você possa avaliar o Tributologia da forma com a qual você realmente acha. Se você gosta, dá lá a sua nota máxima. Se você não gosta, deixa o 0 também, porque a gente aprende sempre e sempre tem que melhorar. Pessoal, eu vou trazer essa semana um assunto que eu não tenho como deixar de falar. O STJ, ele havia definido a base de cálculo do ITBI. O STJ, ele já havia decidido que a base de cálculo do ITBI era o valor da operação e não o valor arbitrado pelo município. Entretanto, esse assunto volta à baila com uma discussão muito interessante, principalmente sob o prisma processual, porque o STJ entendeu que esse assunto, que a priori havia se encerrado, pode ser julgado pelo STF. Essa é uma das principais discussões que envolvem o imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis, que envolve o ITBI. O artigo 38 do Código Tributário Nacional diz que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem. A base de cálculo é o valor venal do bem. Então, o que aconteceu? O STJ, numa decisão proferida pela primeira sessão, consolidou o entendimento de que o ITBI, que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, deve ter como base de cálculo o valor da transação, o valor efetivo da operação declarado pelo contribuinte. Esse entendimento do STJ foi muito favorável ao contribuinte, provocou ali uma grande corrida ao judiciário. De acordo com notícias publicadas em jornais, em São Paulo, hoje, há o ajuizamento de 180 a 200 processos por semana, pedindo a restituição do ITBI pago a maior. Por quê? Porque os municípios têm como hábito arbitrar o valor do município, do ITBI, em percentual hipotético. Ou seja, você está comprando um imóvel por 1 milhão, o município então entende que esse imóvel vale 2 milhões, o município vai lá e arbitra o ITBI em 2 milhões de reais. Então muita gente, para efetivar a operação, efetuou o pagamento do ITBI em valor arbitrado, com base no valor arbitrado, no valor hipotético do município. E aí que está o ponto principal. Essas pessoas que fizeram esse pagamento indevido nos últimos 5 anos, efetivamente podem ingressar com essa ação de repetição de indébito. O que acontece é que o ministro Og Fernandes, ele reconsiderou uma decisão que foi proferida pelo STJ e impedia a remessa ao STF. A Prefeitura de São Paulo ingressou então com um pedido lá no RESP 19.37821, 19.37821, no sentido de que esse processo deve ser revisto pelo STF, E aí que está o ponto. O STJ, a decisão do ministro Og Fernandes, foi no sentido de que esse assunto deve ser revisto pelo STF. Por quê? Abre aspas, ele diz que o STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte. Fecha aspas. E aí, a gente primeiro, essa decisão do ministro Og Fernandes escancara um problema do sistema de precedentes brasileiro. Esse sistema de precedentes permite que, enfim, qualquer caso praticamente seja recebido como precedente, E isso realmente é bastante confuso, Qual é o ponto aqui? Esse ofício do STF diz o seguinte, olha,
os recursos que representam controvérsia, aqueles que vai ser fixada uma tese jurídica, né? O recurso extraordinário deve ser admitido. A primeira sessão do STJ, então, entendeu que a base de cálculo é o valor do imóvel transmitido, né? E essa base de cálculo, então, prejudica os municípios. Mas qual é o ponto? Voltando à história originária aqui, por que essa briga começou com o município de São Paulo? Esse tema foi julgado no Tribunal de Justiça em São Paulo, né? A título de RDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, tá? E aí o TJ de São Paulo entendeu que a base de cálculo TBI poderia ser o valor do negócio ou o valor do IPTU, o que fosse maior. IPTU ou o valor da operação, o que fosse maior, mas jamais aquilo que fosse arbitrado pelo município para aquela operação, tá? E o município de São Paulo, então, alega que houve uma ofensa processual na tramitação do recurso, na tramitação desse tema, tá? Por quê? Porque efetivamente o processo escolhido, né, o procedimento escolhido pelo TJ de São Paulo para julgar o IRDR teria sido viciado. O tribunal, então, elegeu 3 recursos para o julgamento do IRDR, lá no 7º Grupo de Direito Público. Antes disso, a 14ª Câmara de Direito Público já havia concluído o julgamento da apelação. Então, quando o IRDR foi julgado, não tinha mais caso concreto para ser solucionado, porque a 14ª Câmara já havia julgado, né? Então, o que acontece? Quando o município, então, questiona esse julgamento, ele vai até o STF para dizer, olha, o artigo 976 do CPC, ele foi violado, pois ele prevê como requisito de admissibilidade do IRDR a existência de uma causa pendente no tribunal. E nesse caso não havia causa pendente no tribunal, por quê? Porque a 14ª Câmara de Direito Público já havia concluído o julgamento da apelação, né? Então, nesse caso, haveria uma fixação de tese em abstrato, sem que existisse um caso concreto a ser debatido, né? Agora, quando que isso é possível? O STJ admite a possibilidade desse tipo de definição de tese em abstrato, mas nos casos em que o recurso afetado pelo representante de controvérsia tenha sido objeto de desistência das partes, né? Se houvesse desistência das partes, aí seguiria o processo, né? O problema é, o TJ de São Paulo, então, poderia ter firmado a tese? Poderia, em tese sim, porém não seria cabível o recurso especial, pois não haveria a causa decidida para o recurso especial. Olha como esse assunto ele é mais processual do que de direito tributário, né? Então, quando julgou o recurso especial, a primeira sessão do STJ entendeu pela admissibilidade. Na época, né, o relator, o ministro Guel de Faria, alegou que a causa julgada pelo TJ, ela efetivamente já havia preenchido os requisitos para o recurso, né? No sentido de que, olha, um equívoco processual da Corte Estadual não pode prejudicar o interesse da parte, que no caso seria a Fazenda Pública do próprio município. Só que no final das contas, a Fazenda Pública tinha certeza que ia reverter a decisão e acabou se dando mal. Né? E aí o recurso extraordinário apresentado pelo município de São Paulo também entendeu que o julgamento do STJ, defendeu, que o julgamento do STJ foi ultra petita, ou seja, foi além do pedido, extrapolou os limites do acórdão, né? E aí, então, o município de São Paulo pede que seja aplicado o valor de referência, O STJ, então, decide que o valor venal não pode ser da referência. No final das contas, o município de São Paulo, que queria se dar bem, se deu mal pra cacete, né? Então, assim, nessa tese que foi fixada, efetivamente o município se prejudica. Né? Bom, o ponto é o seguinte, processualmente, tá? Eu concordo
que há uma questão processual a ser sanada. Tá? Por quê? Porque efetivamente essa questão processual ela foi utilizada pelo município para se beneficiar. Eu só não consigo vislumbrar como pode o torpe se beneficiar da própria torpeza. Veja, o município perdeu no TJ de São Paulo, perdeu no julgamento do IRDR, recorreu, tocou a briga para frente, com a certeza de que teria uma decisão favorável nos tribunais superiores. Como a decisão foi contrária, agora o município vira e fala, olha, o procedimento estava errado. Eu não consigo entender que esse seja um argumento razoável, tendo em vista que o torpe não pode se beneficiar da própria torpeza, percebe? O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. O município recorre, o município ciente de que houve um vício no TJ de São Paulo, vício procedimental, ele recorre, o recurso do município é admitido sob o argumento de que a parte não pode ser prejudicada por um vício procedimental, ou seja, o recurso do município é admitido para beneficiar o próprio município. Aí o município toma na cabeça e vem falar mal da decisão. É isso que eu não concordo. Eu acho que o direito de recorrer tem que ser amplo. Eu sou o maior defensor do direito de recorrer que vocês já viram no direito brasileiro. Ninguém mais do que eu defende o direito de recorrer. Eu acho que todo recurso tem que ser cabível e tem que ser analisado. Tá? Não existe para mim recurso meramente protelatório. Se tem recurso, tem direito de recurso. Né? Ah, mas é para protelar. Que se dane, porra. O processo está assim. O direito processual prevê. Agora, se você quer analisar a boa-fé processual, aí eu concordo que recurso meramente protelatório não deve acontecer, porque a boa-fé processual deve levar em consideração que as partes devem litigar buscando compor uma boa-fé e o respeito à outra parte. Aí eu concordo. Agora, se o município recorre, o STJ recebe o recurso do município para que ele não seja prejudicado, o município então mete um recurso desse dizendo, olha, o recurso não deveria nem ter subido, aí, desculpa, isso para mim é má-fé processual. Cabe litigância de má-fé. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse recurso é meramente protelatório. Esse recurso do município de São Paulo é meramente protelatório e deveria ser multado, mas infelizmente não vai acontecer. Se fosse o contribuinte seria sem sombra de dúvidas. Sabe? Então assim, eu particularmente não aposto numa reviravolta, não aposto, não há base constitucional para discussão. O único argumento constitucional que você pode querer tratar nesse caso concreto é a capacidade contributiva, né? Porque veja, o que é, e aí é um ponto muito relevante, o que é a base de cálculo do tributo? A base de cálculo do tributo ela vai levar em consideração uma consistência, né, entre a manifestação da força econômica e o parâmetro adotado. Consistência entre a manutenção da força econômica e o parâmetro que vai ser adotado. É óbvio que se fosse uma taxa, a base de cálculo tinha que ter relação com a contraprestação. Mas no tocante aos impostos, a base de cálculo ela tem que ter relação com a capacidade contributiva. No momento que eu estou adquirindo o imóvel, a capacidade contributiva, ela efetivamente deve ser levada em consideração com relação ao valor que eu estou pagando. Gente, se eu estou pagando um imóvel de R$1 milhão e ele vale 2, pode ser que se a operação fosse de 2 milhões, eu não tivesse condições de comprar. A capacidade contributiva externalizada no momento da compra é efetivamente o valor da compra. É o valor da compra. É o valor da aquisição. Não é indiscutivelmente o valor arbitrado pelo município. Se o município quer arbitrar aquele valor para o IPTU, beleza. Aí a capacidade contributiva de IPTU propriedade de imóvel. Aí eu concordo. A partir daí eu não tenho a menor condição de defender que é possível tributar uma riqueza que não existe. Aí está errado. Data máxima vênia. O argumento da municipalidade é um argumento que não deve prosperar. E eu não acredito que o STJ vá por esse caminho. Porque a externalização de riqueza efetiva se dá no momento da compra pelo valor da compra e não pelo valor que o município acha. Caso contrário, nós vamos estar diante de uma tributação de um fato gerador presumido, que não representa a capacidade contributiva, que não representa a riqueza do indivíduo. Enfim, essa discussão vai ser muito boa.
Essa discussão vai ser muito interessante. Primeiro, sobre o prisma processual, a admissibilidade do recurso. Segundo, sobre o próprio prisma de mérito, se cabe ou não esse assunto ser analisado pelo STF, e se couber a análise pelo STF, vai ser pela capacidade contributiva, porque analisar o fato tirador, beleza. Agora, a base de cálculo que está no ordenamento infraconstitucional, eu não consigo vislumbrar matéria constitucional se não for pela capacidade contributiva. Eu, assim, gosto do assunto, acho que tem que ser debatido, e eu particularmente acho que nesse caso não tem muita chance de reviravolta. Mas veja, é uma aposta minha, não sou o dono da verdade, mas fica aí a minha opinião. Eu acho que tem que continuar ajuizando a ação de repetição de débito, sim. A chance disso passar não é grande. E as ações no juizado também são ações que tramitam mais rápido do que o STF vai julgar, né? Então, assim, eu faria ação, eu acho que vale a pena brigar, até porque, enfim, o direito do contribuinte hoje ele é consolidado. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, comente, porque eu acho que esse assunto é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. Muito obrigado, um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.